Gravaram bem, né? Cátions e íons positivos. Então, voltando aqui à teoria do mar de elétrons, eles se soltam, né? E vão criando um verdadeiro. Esse processo ele é indefinido. Então, eles vão criando um verdadeiro mar de elétrons e tudo isso fica preso como se fosse numa caixinha que eles chamam de resistência, que eles chamam de cristalino, certo? Um processo que eu posso chamar isso para vocês. Dos metais possuem uma alta eletropositividade, isso facilita doar elétrons, certo? Que vão formando esses cátions e vão ficando presos dentro dessa caixinha, e isso faz com que eles tenham essa eletropositividade. O que é que a gente precisa destacar? O que é que vocês precisam não esquecer? Vocês precisam não esquecer sobre as ligações metálicas. Vocês precisam gravar bem direitinho essa questão das ligações metálicas. O que vocês não precisam professor, o que é que eu tenho que entender? Sobre a teoria da ligação metálica é muito importante, certo, que vocês conheçam as propriedades. Então deixa eu destacar para vocês as propriedades. Uma das propriedades é fácil de perceber quando você bota uma colher contra a luz, por exemplo, certo? É o brilho. As ligações metálicas, as ligas metálicas, elas brilham, elas têm uma capacidade de brilho, de reflexão muito alta, certo? Outra coisa que vocês também devem perceber é que como elas formam uma ligação coesa, elas têm alta densidade, certo? Elas têm alta densidade. Então, os metais, como a gente costuma fazer uma confusãozinha, mas eu vou utilizar a mesma confusãozinha, é como se eles fossem pesados, né? Eles têm alta densidade, tá certo? Outra característica, já citei duas para vocês, o brilho e a densidade. A terceira é a alta capacidade de condutividade térmica e elétrica. Então eles passam a eletricidade, eles passam com grande facilidade, certo? É tanto que a gente utiliza no fio, né? E eles também têm alta condutividade térmica, certo? Então eles aquecem para você, é tanto que a gente utiliza nas panelas, né, para fazer a comida, porque eles absorvem uma grande quantidade de calor, tá certo? Mas eles têm ponto de fusão e ebulição alto, ou seja, para você derreter uma liga metálica você precisa chegar numa temperatura muito alta, tá certo? Outra característica dos metais, outra propriedade das ligas metálicas que eu poderia destacar para vocês são a resistência à tração. Aí vocês vão lembrar, resistência à tração, como é isso, professor? Vocês vão lembrar que a gente, até hoje a gente usa, por exemplo, cabos de aço para puxar as coisas. Esses cabos de aço são utilizados para puxar porque ele tem alta resistência à tração. Um elevador, por exemplo, ele desce e quando ele vai parando, vai dando solavanco, porque ele tem alta resistência à tração, certo? E as três propriedades de destaque, com nome até estranho, certo? É ductibilidade, maleabilidade e sectibilidade. São três características que vocês têm que lembrar. Ductibilidade é a capacidade que as ligas metálicas têm de formar fios, certo? Aí vocês lembrem dos fios que a gente utiliza, tá certo? Maleabilidade é a capacidade que você tem de moldar quando você eleva o metal a qualquer temperatura, certo? A liga metálica você consegue fazer formas, dar formas a elas, certo? Ela é maleável. E sectibilidade, que é a capacidade de formar lâminas. É só lembrar das serras e das facas que você tem em casa, capacidade de formar lâminas. Então essas são as principais propriedades que a gente pode destacar das ligas metálicas, tá certo? E vocês podem colocar as dúvidas de vocês aí sobre essas características quando vocês derem uma estudada no slide, que eu vou estar pronto para tirar as dúvidas. Podem colocar as dúvidas no grupo, viu, pessoal? Então essas são as principais características das ligas metálicas. A gente vai falar um pouquinho mais, eu vou colocar também outros links de vídeos para vocês verem com outros professores, para vocês tentarem entender melhor, tá certo? Então esse modelo é um modelo de ligação química que a gente chama de ligação metálica, tá certo? Não esqueçam, ele é baseado, a característica diferencial em relação a outros tipos de ligação é em relação à movimentação dos elétrons, certo? Então, como os elétrons se movimentam dentro de uma caixinha, vamos pensar assim, um mar de elétrons, então eles ganham essa característica de, no estado sólido, serem ótimos condutores elétricos, ótimos condutores térmicos, certo? E as ligas metálicas apresentam essas características que eu disse para vocês, a maleabilidade, a sectibilidade e a ductibilidade, tá certo? Então não vamos esquecer, exemplos de ligas metálicas,
o aço, o bronze, o ouro, o latão, o alumínio que a gente tem nas latinhas de refrigerante, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado. Conto com vocês aí para fazer as atividades sugeridas. Valeu!